A paz a todos, que maravilha estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, no verso de número 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, e o versículo é o 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantando-se grande tempestade ou grande temporal e vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus, amados irmãos, ele, após ministrar a palavra a muitas e muitas pessoas, após o Senhor ele ter curado muitas pessoas, restaurado muitas e muitas vidas, Jesus estava cansado e ele chama os discípulos: vamos passar para o outro lado. E eles entram então no barco, e Jesus, já cansado, ele vai para a polpa do barco, pega ali então um travesseiro, para dormir, para descansar um pouco, o seu corpo físico. E ali estava Jesus dormindo. Quando Jesus estava dormindo, os discípulos então vai conduzindo o barco, para atravessar para o outro lado, para alcançarem outra cidade, para que o evangelho do Senhor possa ser transmitido, propagado, naquela cidade. No meio do caminho, uma grande tempestade começa a surgir, ventos fortes começam a soprar, as ondas começam a ficar embravecidas, começam a ficarem grandes e começam então a chocar contra o barco, e os discípulos começam a ficar com medo, e o barco começou a encher de água, o barco começou a encher de água, e os discípulos jogando água fora, e mais jogando água fora, mais o barco encher de água. Então eles começaram a ter medo, eles começaram a ficar preocupados com o que estava acontecendo. Após isso, o que os discípulos do Senhor vai fazer? Olha só, verso de número 38 aqui, diz assim, Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não se te dê que pereçamos. Olha só, irmãos, Jesus estava tão cansado ali, que ele dorme profundamente. E quando Jesus estava dormindo profundamente, o barco estava ali quase a ir ao naufrágio, E os discípulos vai chamá-lo, vai buscar por ele: Mestre, acorda, mestre, porque nós estamos perecendo, nós estamos a ponto de morrermos, porque grande é a tempestade. E alguém pode se perguntar consigo: puxa, mas Jesus poderia ter acordado por si só, porque o barco estava se movimentando de uma forma grosseira, as águas estavam entrando, o vento estava soprando forte, mas Jesus estava simplesmente testando a fé daquele povo. Jesus queria ver aonde ia a fé dos seus discípulos. Por que eu falo isso? Medite comigo, acompanhe aqui comigo. Olha, ele despertando repreendeu o vento
E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha que maravilha! Ao Jesus acordar, Jesus ele vai, estender as mãos e com as suas palavras poderosas ele vai dizer para a tempestade, Ele vai dizer para a tempestade, ele vai dizer para os ventos: cala-te, vento, cala-te, vento, e aquieta-te, mar. Olha que, irmãos, olha como nosso Jesus é poderoso. Olha como nosso Jesus é grandioso. Talvez eu estou falando com você que está passando um vento na sua história, um vendaval. Jesus colocou você diante desse vídeo para dizer para você que Ele vai acalmar este vento. Ele vai acalmar este vento. Ele vai fazer este mar se acalmar. Creia nisso. Creia nisso. E Jesus então, após fazer essa maravilha acontecer, Jesus vai dar uma palavra para os seus discípulos. Olha só, verso de número 40. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Ele disse aos discípulos: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? A fé. Jesus queria que eles exercessem a fé. Jesus queria que eles colocassem a fé deles em prática. Jesus quer que você coloque a sua fé em prática. Entenda isso. Jesus quer que você exerça a sua fé. Creia. Acredite. Os céus estão esperando você clamar. O Senhor está esperando você acreditar. Você precisa acreditar, mas está tão difícil. Tenha fé. Não deixe os problemas abater a sua fé. Não deixe os ventos abater a sua fé. Não deixe o mar abater a sua fé. Glória a Deus. No verso 41, Jesus ainda continua dizendo: eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Jesus queria ensinar aos discípulos que se eles também crer, coisas grandiosas podem acontecer. Jesus quer que você creia. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, acontece tantas coisas na vida de outras pessoas, acontecem coisas maravilhosas na vida de fulano, na vida de um irmão que eu conheço, e na minha vida, Senhor, cadê, Senhor? E às vezes Deus só quer que você creia. Às vezes Deus só quer que você tenha fé. Jesus queria que os discípulos colocassem a sua fé em prática. E eles mesmos com a fé, porque eles viram coisas grandes Jesus fazendo. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus curar a sogra de Pedro. Eles viram Jesus libertar pessoas endemoniadas. Eles viram Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, ressuscitar mortos. Eles viram Jesus fazendo coisas grandes. E Jesus queria então que eles acreditassem, que eles usassem também a fé e dissessem ao mar: aquieta-te, mar, acalma-te, vento. Jesus queria que eles fizessem isso, que eles acreditassem também, porque com eles estava ali o Senhor, a presença do Senhor estava ali com eles, Jesus estava ali. E Jesus então demonstra para eles quão grande é a manifestação da fé. Jesus ensinou aos discípulos: tenham fé também. Se você tiver fé, e se você não duvidar, coisas grandes vão acontecer. Que esta palavra nesta manhã, nesse dia, entra no teu coração. Tenha fé. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Tenha fé.
Acredite na palavra do Senhor. Creia que Deus tem o de melhor para você. Amém? Eu quero fazer uma oração por você nesta manhã. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu quero abençoar, Pai, a cada homem, a cada mulher, a cada servo e serva, Senhor, que neste momento está buscando ao Senhor juntamente comigo. Pai, aumenta a fé do teu povo, Senhor. Que nós possamos crer na palavra do Senhor, possamos acreditar que o Senhor tem coisas grandes a fazer por nós. Meu Deus, dai-nos fé, Senhor. Precisamos ter fé, precisamos acreditar, ó Deus, no invisível, no impossível do Senhor. Meu Deus, dai-nos fé, renova nossas forças. Precisamos acreditar, Senhor, que este irmão, que esta irmã tenha a sua fé neste dia renovada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.